Salve galera, Marcos Madaleno aqui do Eleve, que bom ter você aqui nesse vídeo de hoje. Estamos na série Insights Geração Z. Se você perdeu algum vídeo, dá uma conferida na playlist, tem muita coisa boa. Esse aqui é o 9º vídeo sobre o assunto. Queremos falar aqui hoje sobre orfandade. Infelizmente, orfandade é uma das marcas dessa geração. Segundo o censo escolar de 2011, tem 5,5 milhões de brasileiros sem nome do pai na certidão de nascimento. Em 2020, já foram 80 mil registros de crianças sem o nome do pai no certidão de nascimento. Sem contar que nós temos muitos casos de crianças que tiveram os seus pais no registro, que assumiram de alguma forma, mas que não são presentes na criação. Você deve conhecer alguém, você pode ser alguém que você tem pai, seu pai te reconheceu, sua mãe te reconheceu, mas um dos dois não esteve presente, não participou da sua educação, do seu desenvolvimento, não foi presente na sua vida. Também tem o fato de divórcios que acontecem cada vez mais. O casamento em 2007 ele durava 17 anos. Hoje o casamento dura cada vez menos. Tem também muitas situações de casamentos que não são casamentos. São pessoas que convivem debaixo do mesmo teto, mas não existe ali uma família funcional. O divórcio cresceu de 2006 a 2016 160%. E tem mais um dado para a gente pensar. Um adulto hoje, ele olha 85 vezes para o seu celular durante o dia. E uma pesquisa realizada em 2018 revelou que a maioria deles, quando perguntado quantas vezes olhou para o seu celular durante o dia, a maioria disse que olhou a metade do número de vezes que olhou. Ou seja, a gente já olha sem perceber. A gente enfia a comida na boca da criança, respondendo uma mensagem. Você assiste um filme com seu filho, respondendo mensagens, navegando no Instagram. E muitas vezes a gente está presente, mas não está presente. Quais são os sintomas? Quais são os sintomas da orfandade? De alguém que tem o distanciamento dos seus pais, ou do pai ou da mãe. Medo de intimidade, ou seja, eu vivi num mundo de superfície. A gente estava junto, mas a gente não conversava de verdade. Eu não falo de sentimentos. Eu me lembro quando meu filho sentiu ciúmes do irmão, porque ele perdeu o reinado, ele era mais velho, chegou mais alguém para dividir a atenção, foi um caos. Inaugurou a temporada de UFC doméstica, o sangue corria lá em casa e às vezes a minha tentativa de reação era de ser enérgico com o meu filho e realmente às vezes inspirava. Porém, eu aprendi que eu precisava ensinar o meu filho a falar sobre os seus sentimentos, dar nome, ciúmes, falar que adultos sentem, que todo mundo sente, que quando eu falo sobre isso, eu melhoro, eu fico melhor. E isso foi muito legal. Mas muitas vezes os pais nem percebem que estão acontecendo. E eles têm que lidar com esse turbilhão sozinhos. E eles levam essas dores para suas vidas. Também o isolamento, a tendência ao isolamento. Nós vimos casos de pessoas que não saem mais de dentro dos seus quartos, têm medo de relação ao vivo com as pessoas, não gostam mais, por exemplo, a ligação direta, por áudio, ao vivo, tem sido cada vez mais incomum. A gente prefere receber a mensagem, deixar ali. Isso é cada vez mais um distanciamento relacional. As redes sociais aproximou os de longe, mas afastou os de perto. Outra coisa, a fragilidade emocional. Hoje a fragilidade emocional, ela está presente na vida da geração Z. Um adolescente, ele tem uma dificuldade gigantesca em receber um feedback, em receber um apontamento sobre onde ele pode melhorar, em receber uma crítica. Por quê? Porque quando as raízes não são profundas, não são sólidas, qualquer vento derruba a árvore. E falta de conhecimento de si mesmo, falta de relacionamentos, qualquer coisa que aconteceu dentro de casa, já surge aquele pensamento, papai vai embora.
foi culpa minha, é por isso que eles estão brigando, sabe? Derramou o leite. Qualquer conflito que acontece, qualquer briga, ele já starta um turbilhão na cabeça e qualquer coisa pode fragilizar. As crianças são abandonadas, como roupas são abandonadas, como a comida, como um cardápio é trocado. Então as pessoas se sentem o quê? Abandonadas, rejeitadas. E aí isso é uma marca da orfandade. A presença paterna e materna tem um papel muito grande de validação de valor. Confere segurança a alguém. Uma pessoa que é validada, que é educada, que fala sobre si, que se conhece, que tem instrução para o seu desenvolvimento dos seus pais, com amor, no ambiente familiar, é um adulto muito mais forte, é um adulto preparado para lidar com problemas. E também tem a perversão sexual. A confusão na sexualidade não é o que o mundo diz, que é simplesmente a revolução sexual libertou as pessoas para toda a expressão da sexualidade. Na verdade, aonde há perversão sexual, há um grito da orfandade. O sexo para a nova geração é validação, não é só prazer. Eu estou sendo recebido, aceito, validado por um ambiente que não valida. Então, o que vai acontecer? Eu sempre quero algo mais intenso nessa área. Quando você estuda sobre atiradores de escola, você vai ver que a principal marca que transforma um ser humano num psicopata é o distanciamento parental, não é só o bullying. Na verdade, é alguém ter perguntas onde não tem um ambiente para voltar e ter respostas. É ser criticado, mas você vai para casa e não tem validação. Você tem tudo, mas não tem nada. Você tem o videogame, o computador, a internet, a compensação, mas não tem a presença, não tem o diálogo, não tem a conversa e assim por diante. Então, é uma marca desesperadora que nós temos na nova geração. E olha que peso espiritual da nossa nação, 5,5 milhões de crianças sem nome dos pais, além dos pais que estão ali assumindo seus filhos, mas são ausentes na educação deles. Como saber se você é um órfão? Como saber conduzir um teste de orfandade com a galera que você lidera e perceber? Quando você peca, você se sente sensibilizado, a neutralidade de percepção do pecado é um sintoma de orfandade. Quando você reconhece o seu erro diante de Deus, você se sente perdoado ou você pede perdão várias vezes pelo mesmo motivo? Você é conduzido por religiosidade? Você se sente mais espiritual por causa das coisas que você faz, pela quantidade de vezes que você lê a Bíblia, pela quantidade de coisas que você faz na igreja, cultos que você frequenta, você se sente mais assim, eu fiz, então eu estou bem com Deus. Outra coisa, você tem facilidade de orar sozinho? Você tem facilidade em pedir coisas para Deus? Ou parece que quando você está pedindo, você está incomodando a Deus? Ou você nem lembra de pedir para Ele? Porque no fim das contas você se sente sozinho, sobrevivente, lutando. Você tem facilidade em escutar a voz de Deus? Ou para você a voz de Deus é algo assim, como que eu sei que eu estou ouvindo a Deus? Será que Ele falou? Será que é certo? Será que é errado? Você vive perdido sobre a voz de Deus. Você consegue compartilhar com Deus as suas fragilidades? Paternidade bem resolvida. Estou aqui no teste de DNA espiritual de paternidade. E todas essas marcas, por que eu estou falando de confissão de pecado, de religiosidade? Porque a orfandade terrena vai refletir em orfandade espiritual. E isso vai refletir em quê? Em um caminho completamente desastroso, uma bomba relógio ambulante, viva, andando por aí, que a qualquer hora nós temos um psicopata que foi formado e ele pode implodir ou explodir algum ambiente onde ele está. Isso é um grande problema. Eu vou falar aqui hoje sobre algumas etapas para você caminhar em direção à sua cura. Creio que esse vai ser o primeiro vídeo sobre esse assunto, porque é um assunto de muitos desdobramentos, muita coisa que dá para falar aqui. Então vamos lá. Como que você pode fazer a sua reconexão? Quando vai ser feito um teste de DNA, é necessário que as pessoas envolvidas sejam identificadas e quem vai ser testado esteja completamente entregue para fazer esse teste. Ou seja, você tem que reconhecer completamente a orfandade, que você precisa de Deus e que você tem esses traços na sua vida. Segundo, coleta de amostras. Como é que você vai fazer? Quando esse DNA é coletado,
você vai ter que material espiritualmente é esse? É o material da sua relação com Deus. A sua relação com Deus, essas amostras, como você se relaciona com Ele, você se sente filho, você fala abertamente com Ele, você ouve a sua voz, são amostras poderosas para você entender se você tem vivido como filho ou se você tem vivido como órfão. Análise do que o Espírito Santo te mostrou. As análises clínicas você tem que fazer com os elementos corretos. Não adianta eu retirar um sangue e apontar, esse é o pai, essa é a mãe. Não, eu preciso ter ali os instrumentos científicos corretos para entender, decifrar essas amostras. Quem que decifra as minhas amostras de isolamento, de perda de intimidade, de fragilidade emocional, dificuldade de receber crítica, de não ouvir a voz de Deus? É o Espírito Santo. Você precisa convidar o Espírito Santo para te ajudar a entender o que se passa com você, o que se passa na sua vida para que você seja reconectado ao coração de Deus. Por último, qual vai ser a sua atitude diante do teste revelado? É muito comum pessoas que dizem ser filhos de alguma celebridade, depois que o teste é revelado, ele vai entrar com um processo pedindo uma contraprova, ele vai se defender sobre o que aquele teste revelou. Então, a grande questão é quando você descobre a orfandade, você descobre que não está vivendo como filho de Deus, você precisa ter uma atitude. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém escolhe ser órfão. Ninguém escolhe seu pai te abandonar, sua mãe te abandonar. 5,5 milhões de crianças sem nome no seu certidão de nascimento. É algo contra, é uma vítima do abandono parental. Ao mesmo tempo, você pode escolher viver como filho de Deus. Isso vai mudar toda a sua vida. E você precisa trazer a geração Z para um ambiente de paternidade espiritual. Isso é um assunto muito poderoso. Sabe o que Jesus veio fazer à Terra? Ele veio nos ensinar a ser filhos. Porque o problema do mundo é filiação. Nós não temos problema de paternidade. Por quê? Porque temos um Abba Pai. Nós temos um Pai amoroso, poderoso, presente, que nos cura e que nos restaura. Romanos 8,15 diz assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Outra versão diz Paizinho. Você não recebeu o espírito de orfandade. Você recebeu um Espírito de Deus que clama dentro de você, Paizinho. Um dos sinais da conversão, um dos sinais que você tem o Espírito Santo é que você tem uma certeza, você tem a identificação que você não está sozinho, perdido, lutando por si só, sozinho nesse mundo. Você tem um Pai amoroso e um Pai poderoso. Pastor Fabiano, ele fala aqui no livro Paternidade Bem Resolvida: quando acontece uma cisão entre pais e filhos, o câncer da religiosidade encontra espaço para entrar na espiritualidade. Que você escolha viver uma vida curada na sua paternidade espiritual. Que você seja alguém que libera cura para outras pessoas. Se o distanciamento parental gerou as pessoas mais complicadas que o mundo conhece, psicopatas, sociopatas, eu creio que um ambiente que libera paternidade espiritual, um ambiente que expressa o que é ser família de Deus, que inclui as pessoas na fé, que traz a geração Z para conhecer o Deus Pai todo amoroso, poderoso, vai gerar as pessoas mais extraordinárias que o mundo conhece. Se você chegou nesse ponto desse vídeo, coloca aqui embaixo, sou filho de Deus. Se você tem uma pergunta, um comentário, deixa aqui também, vai ser muito legal ler e responder você. Você pode também pegar esse vídeo, assistir com a sua equipe ou mandar para algum amigo. Se elevou você, eleve alguém e tamo junto, vamos para cima.